Olá, alunos cadistas, como vão vocês? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno, cadista da Escola Compoê de Ouro Branco. E hoje vamos para mais uma videoaula falar sobre arcos. Fazer arco não é difícil, gente. Porém, exige que a gente entenda um conceito que o AutoCAD tem. É uma regra que se aplica não apenas para arco, mas para qualquer sentido de rotação que o programa venha a usar. Que é o seguinte. A explicação da traçagem do arco ela é bem simples e vai ser ilustrada nesses exemplos aqui. O arco sempre, prestem atenção, sempre é traçado no sentido anti-horário, ou seja, o sentido contrário do relógio. Todo arco ou qualquer rotação feita no AutoCAD, ela obedece o sentido anti-horário. Aqui na figura eu tenho duas situações possíveis na traçagem de arco. Eu tenho aqui em branco a mesma figura e eu posso ter aqui dois arcos diferentes. O que vai determinar que eles sejam diferentes? Será a ordem que eu escolher os pontos. Então, observa que aqui o centro é o mesmo, porém a ordem dos cliques são diferentes. Então, usando um dos métodos que a gente usa muito aqui para fazer aquele arco da porta, que é este aqui, vocês vão entender. Como corre sempre anti-horário, o sentido de rotação vai ser indicado por essas setas aqui. Ela nunca roda anti-horário, exceto na hora de você definir um ângulo, colocar um ângulo negativo. Aí o sentido se inverte. Mas aqui, no caso, o sentido sempre é anti-horário. Então, primeiramente, centro, início, e percebam que na hora que eu vou movimentando o cursor, lá, eu tenho a traçagem do arco no sentido anti-horário. Se eu inverter a ordem dos pontos, clicando na seta primeiro, se eu trouxer no ponto 2, eu vou ter o arco dando a volta completa. Então, ou seja, não pensa que o arco ele vai procurar o menor caminho. Ele sempre vai rodar anti-horário. Então, sabendo disso, vocês vão eliminar a metade dos problemas que os cadistas têm com arco. Então, agora, eu tenho aqui embaixo uma série de exemplos, onde a gente vai aplicar todas as possibilidades de uso do arco. Vou mostrar para vocês todos os exemplos. Abrindo aqui a setinha do arco, que é o mesmo princípio do círculo, eu tenho aqui uma série de métodos. Tem bem mais métodos do que no círculo, porque são várias situações que a gente pode estar usando. O primeiro método, que é o 3 ponto, é o método padrão. O que é o método padrão? É aquele método que, se você usou um arco qualquer e decidiu dar Enter para repetir o comando 3 pontos é o que vai aparecer. Não é o mais usado, então recomendo, para quem não sabe os atalhos do computador, aqui na barra de comando, para chamar os demais métodos, vocês têm que vir aqui em cima e escolher o método de novo. No primeiro método, 3 pontos, a gente tem aqui, obviamente, 3 pontos a serem clicados. E na ordem de traçagem. 1, 2, 3. No segundo método, que é o Start, Center e End, esse início é o início anti-horário. Então, se esse arco ele é para cá, ó, sentido anti-horário, passa pela porta primeiro. Então, eu clico na porta primeiro, o centro é a dobradiça e o ponto final é o lado da parede. Próximo método, início, centro e ângulo. Nesse método aqui, eu tenho o início, o ponto central e qual é o ângulo de traçagem. Obviamente, vocês têm que saber qual é o ângulo desejado. Então, nesse caso aqui,
o exemplo me requer 120 graus. Então, início primeiro, depois em seguida o centro. E na hora de definir o ângulo, eu posso tanto definir com o mouse, como eu posso digitá-lo. Observem na barra de comando que eu vou digitar 120, ele vai fazer um arco de 120 graus. Próximo método, início, centro e corda. Aqui eu tenho a corda do arco. Eu tenho uma linha reta em relação aos dois pontos do arco. Então, começa com início, centro, e com o mouse eu defino qual que seria a corda desse arco. No caso, não necessariamente é uma linha emendada, é só o comprimento correspondente à suposta corda do arco. Vamos para o próximo. Aqui eu tenho start, que é início, fim e ângulo. Então, aqui agora eu não tenho o centro, eu tenho início, fim, e conforme o ângulo, ele vai definir onde é o centro desse arco. Então, é os casos que eu tenho o ângulo, mas não tenho o centro definido. O computador vai achar o centro para mim. Início, o fim, e aqui seria o ângulo. Eu vou digitar 90. E aí o centro vai coincidir com a ponta das duas linhas. Então, esse caso aqui tem que tomar cuidado. Se eu escolher invertido, olha o que acontece. O arco fica para dentro, ou seja, ele só traça em sentido anti-horário. Então, esse método exige atenção. O próximo método, que é início, fim e direção. Essa direção aqui é um método que não se usa muito no desenho técnico, mas ele é bem interessante, que ele cria uma tangente, uma direção tangente fictícia em relação ao arco que você está fazendo. Então, aqui eu tenho início, fim, e com o cursor eu defino uma linha imaginária que ela é tangente ao arco que estamos traçando. Observem bem que a linha sempre fica colada no arco, ou em outras situações, o arco sempre está preso tangencialmente à linha que estamos definindo. Eu clico, essa linha some e sobra o arco. Próximo método. Início, fim e raio. Esse também não é um dos meus favoritos, mas tem utilidade. Então, primeiro, início, fim, e com o cursor eu defino qual é o raio desse arco. No próximo, é um que eu mais uso, que é primeiro centro, início e por último fim. Esse é bem usado para fazer as portas. É o que eu recomendo aos alunos, porque ele sempre vai marcar o centro primeiro e eles já sabem que direção que está o início. E logo em seguida, o fim. Próximo método. Centro, início e ângulo. É a mesma coisa do início, centro e ângulo. A diferença é que começa pelo centro. Então, primeiro centro, início e aqui eu defino o ângulo. Como eu disse anteriormente, pode ser tanto digitado quanto definido com o mouse. O penúltimo método, que é centro,
início e corda. É também a mesma coisa do início, centro e corda, com a diferença que aqui eu defino o centro primeiro, depois o início, e aqui eu defino a corda. Qual é o comprimento da corda desse suposto arco. E por último, é um deles que as pessoas confundem bastante, que é o continue. O continue nada mais é do que um arco que ele tangencia a última linha que foi desenhada. Então, para esse caso, eu tenho que ter um conjunto de linhas desenhado. Lembrando, esse aqui foi o último ponto. Então, se eu for aqui no arco e escolher continue, ele vai estar atrelado ao último ponto que foi traçado. E aí ele cria um arco que ele é tangente ao último ponto da linha que foi feita por último. Beleza? Espero que tenham gostado. Espero que tenham esclarecido todas as dúvidas. Dúvidas e comentários podem escrever aí embaixo. Deixa o seu joinha. Compartilha com seus amigos que estão estudando e que interessam pelo curso. Um abraço e até a próxima.